Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30. Esse é o texto bíblico para pregação nessa noite. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Pai, a Tua palavra é lida, trazemos à memória aquele momento tão especial em que o Senhor Jesus, assentado com os discípulos, instituiu a Santa Ceia. Pai, conceda a cada um de nós o entendimento, a comunhão e a bênção de sermos alimentados na fé pela palavra do Senhor, por obra do Espírito Santo. Pai, nós pedimos que o Senhor não permita que qualquer aspecto da natureza pecaminosa humana nos impeça de receber em fé a Tua palavra. As nossas vidas necessitam do direcionamento que vem do Senhor, das obras do Espírito Santo. Abençoa, portanto, a exposição da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós não podemos desconsiderar, subestimar aquilo que o Senhor nos traz em Sua palavra. E algumas ordenanças bíblicas são muitas vezes tratadas de uma maneira descuidada por nós. Dentre estas está a Santa Ceia. Algumas pessoas acham que não é tão importante participar da Santa Ceia, que não há maiores necessidades de um preparo espiritual para participar da Santa Ceia. Meus amados, nós não podemos menosprezar o que foi instituído pelo Filho de Deus. Nós não podemos descuidar de uma ordenança que nasceu do Senhor e que o Senhor chamou a todos os seus discípulos para dela participarem em um verdadeiro espírito de compreensão, de fé e de amor. Existem alguns erros relacionados tanto à compreensão como à prática da Santa Ceia. Nós precisamos nos precaver diante destes erros. Um deles é vermos a Santa Ceia tão somente como um ritual e participarmos sem colocarmos o coração verdadeiramente neste ato, sem entendermos os aspectos espirituais da Santa Ceia. Meus amados, nós não podemos participar da Santa Ceia como se estivéssemos participando de um ritual vazio. Não podemos participar da Santa Ceia observando apenas os aspectos materiais da mesma. Isso aconteceu, por exemplo, com a igreja de Corinto, em que participavam da Santa Ceia como se estivessem participando de uma refeição, até mesmo desconsiderando uns aos outros. São erros diante dos quais nós precisamos nos precaver. Um outro erro também com referência à Santa Ceia é recebê-la como se a mesma fosse tão somente uma simples lembrança, apenas para lembrarmos de Jesus. E esquecermos, irmãos,
que a Santa Ceia tem o aspecto de lembrança, sim, mas a Santa Ceia tem um aspecto da celebração da presença viva de Jesus em nós. E que mediante a Santa Ceia, o Senhor alimenta espiritualmente o seu povo. Ele ordenou que a Santa Ceia fosse celebrada. Fazer isso em memória de mim, exatamente para alimentar-nos espiritualmente, para que possamos desfrutar de uma maneira viva da presença do Senhor. Mas um outro erro com referência à Santa Ceia é considerá-la, ou considerar a transubstanciação, ou seja, é tratar os elementos da Santa Ceia como se eles se transformassem no corpo e no sangue de Cristo. Meus irmãos, não há uma transformação dos elementos. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Entretanto, eles representam, eles simbolizam, eles significam Cristo. E nós precisamos participar dos mesmos de uma forma material, mas também espiritual, nutridos pela fé viva no Cristo vivo, presente na vida da igreja. Um outro erro com referência à Santa Ceia é nos ausentarmos da Santa Ceia em função de algum pecado, de alguma situação irregular na vida. Pastor, mas a minha vida não está certa, então eu devo tomar a Santa Ceia assim mesmo? Não, o irmão precisa de uma decisão na vida o mais rápido possível, resolvendo os problemas, mas não deixando de participar da Santa Ceia, porque à medida que a pessoa não participa da Santa Ceia em função dos problemas e vai arrastando a vida assim, está privilegiando os seus pecados, quando nós devemos privilegiar a nossa fé em Jesus. Um outro problema com referência à Santa Ceia é participar da mesma sem o autoexame, sem aquele exame de avaliação da nossa vida, dos nossos corações diante do Senhor, da confissão sincera, da compreensão do significado da Santa Ceia. O apóstolo Paulo afirma que havia muitos doentes e alguns até que já haviam morrido por participar da Santa Ceia sem este autoexame. Precisamos entender, irmãos, que na Santa Ceia nós estamos diante de uma ordenança de Jesus, estamos diante dos elementos que significam o corpo de Cristo, estamos nos alimentando de maneira viva do Senhor. Mas nesta noite eu quero considerar um outro erro que geralmente existe, e é a respeito deste que nós queremos dar mais atenção. É quando participamos da Santa Ceia sem compreendermos a mensagem que o Senhor quer nos ensinar no ato da Santa Ceia. A mensagem que Deus quer comunicar aos nossos corações por meio da Santa Ceia. Os irmãos podem ver que o Senhor, Ele fala com seu povo de diversas maneiras. Nos tempos bíblicos falou assim. O Senhor ordenou ao povo que tirasse as pedras do Jordão e colocasse como memorial, para que, olhando aquelas pedras, eles lembrassem que passaram pelo Jordão, porque Deus abriu o Jordão. Aquelas pedras ficaram como memorial. O Senhor estabeleceu a Páscoa, a festa da Páscoa, para que eles sempre lembrassem a maneira miraculosa que Deus os livrou do poder do Egito. Cada vez que celebravam a Páscoa, eles traziam à memória, Deus estava comunicando a eles ensinos a respeito da sua pessoa e das suas obras. E meus irmãos, diante da Santa Ceia, nós precisamos compreender o que Deus quer nos ensinar, nos comunicar,
a mensagem profética que nos traz a Santa Ceia. E a primeira mensagem que eu quero destacar nesta noite: a ceia anuncia que, por natureza, nós somos pecadores. Meus irmãos, a primeira coisa que a Santa Ceia nos fala é isso: nós somos pecadores. Meus irmãos, o primeiro anúncio da Santa Ceia nos coloca no mesmo patamar, todos nós, no mesmo patamar. Todos nós somos pecadores. Ali está o pão, ali está o cálice. Ora, irmãos, se nós não fôssemos pecadores, não precisaria do Filho de Deus ter vindo ao mundo. Não precisaria da morte do Filho de Deus, não precisaria da dor que Jesus sofreu, não precisaria do Filho de Deus carregar nos ombros um peso e uma culpa que é nossa. Portanto, a Santa Ceia anuncia que todos nós somos pecadores. As religiões, de uma maneira geral, irmãos, caminham a partir do seguinte princípio: nós precisamos fazer por onde merecer Deus. É assim. As religiões, de uma maneira geral, partem deste princípio: nós precisamos fazer algo para merecermos Deus. Pode olhar todas as religiões, pode olhar o budismo, pode olhar os muçulmanos, o judaísmo, pode olhar, todos partem deste princípio. Espiritismo. Meus irmãos, o cristianismo parte de um outro princípio: somos pecadores. E para nos achegarmos a Deus, nós não podemos nos achegar à presença do Santo, glorioso, perfeito, como estamos. Não podemos ter comunhão com Ele, a não ser que essa comunhão tenha um mediador que nos aproxime dEle. E no momento que celebramos a Santa Ceia, nós estamos anunciando, a Santa Ceia anuncia: ó pecadores, agora vocês podem se aproximar de Deus por meio de Jesus, seu Filho, que abriu o caminho. E a palavra diz que este caminho está aberto, um novo e vivo caminho foi aberto à presença do Senhor. Meus irmãos, esta mensagem da Santa Ceia, que todos nós somos pecadores, silencia o orgulho humano. Esta mensagem nos prepara para um encontro verdadeiro com o Senhor. O Senhor Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, na presença de Jesus, achegamo-nos à presença viva de Deus. Porque a Santa Ceia está anunciando que por natureza somos pecadores. Mas vem uma segunda mensagem da Santa Ceia. E a segunda mensagem da Santa Ceia anuncia o seguinte: que nós somos povo adquirido por Deus. A ceia anuncia que nós somos adquiridos por Deus. Meus irmãos, quando nós tomamos o pão, tomamos o cálice, o Senhor traz à nossa memória que a morte de seu Filho não foi em vão, que a morte de seu Filho foi o preço que o próprio Senhor pagou. Porque, irmãos, o fato de nós sermos pecadores nos separa de Deus, mas além de nos separar,
o fato de sermos pecadores nos tira da comunhão com o Senhor e cria uma legalidade do domínio de Satanás sobre a vida humana. O fato de sermos pecadores nos separa da comunhão de Deus e cria uma legalidade do domínio de Satanás sobre o ser humano. Mas o Senhor Jesus veio, e o Senhor Jesus ofertou a sua vida, e o Senhor Jesus derramou o seu sangue para nos adquirir, e o profeta Isaías proclamou: vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Ele nos convida a recebermos as riquezas que procedem de Deus, sem dinheiro e sem preço, porque o Senhor Jesus adquiriu pagando o preço que nós não poderíamos pagar, para tirar a legalidade do domínio de Satanás sobre as nossas vidas, proclamando que nós somos livres do poder do mal, porque passamos a pertencer a um Senhor bondoso que é Jesus Cristo. Isso traz segurança ao nosso coração, porque nos permite entender que nós somos propriedade de Jesus, propriedade daquele que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Propriedade daquele que tem o domínio sobre todas as coisas, daquele que é Senhor. E ao mesmo tempo, isso nos responsabiliza também a glorificar o Senhor mediante as nossas obras, mediante as nossas atitudes, mediante as nossas vidas. A Santa Ceia anuncia que o Senhor já adquiriu o seu povo. Então você pode glorificar a Deus dizendo: eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, e o demônio já não tem mais ação e poder sobre a minha vida, porque há um Senhor que é dono e que dirige a minha vida, e este Senhor é Jesus. Cada vez que nós participamos da Santa Ceia, nós lembramos destes fatos. A Santa Ceia anuncia que por natureza somos pecadores, mas a Santa Ceia anuncia também que nós fomos adquiridos por Jesus. E um outro aspecto, irmãos, é que a Santa Ceia anuncia também que nós somos cidadãos do céu. Somos cidadãos dos céus. Veja, irmãos, que aqui o Senhor Jesus está dizendo que não tomaria novamente da ceia até o momento que tomasse novamente a ceia no céu, com os discípulos. De fato, a nossa pátria não está neste mundo, a nossa pátria está no céu, onde o próprio Senhor Jesus aguarda o seu povo. Então, irmãos, quando nós nos assentamos para a Santa Ceia, tomamos o pão, tomamos o cálice, o Senhor comunica a nós: você está na terra, passando muitas vezes por provações, por lutas, por dificuldades, por tristezas, porém, isto não vai durar para sempre, porque você não é cidadão deste mundo, é cidadão do céu. E haverá um momento em que você se assentará com Jesus no seu reino e na sua glória, e estará acima das dores próprias desse mundo. Esperança, força na adversidade, coragem e fé, porque estas dores todas passarão. Quando tomamos a Santa Ceia, a ceia está anunciando essa verdade: o Senhor enxugará dos meus olhos toda lágrima. A
Santa Ceia permite, irmãos, dar sobriedade a nós. Há muitas pessoas que vivem neste mundo embriagadas. Há pessoas que nunca colocaram álcool na boca e estão embriagadas. Estão embriagadas com o mundo. Estão embriagadas com as ilusões do mundo. Estão embriagadas com os prazeres do mundo. Estão embriagadas com as promessas do mundo. Estão embriagadas com a fama que o mundo oferece. Estão embriagadas com a sede pelas riquezas. Estão embriagadas com tudo que o mundo lhe proporciona. E nesta embriaguez vão levando a vida enganadas e iludidas. Mas quando nós paramos para tomar a Santa Ceia, Deus está comunicando: meu filho, você é cidadão do céu, a sua pátria não está neste mundo, a sua pátria está no céu, onde o Filho de Deus te espera para te dar as boas-vindas eternas, santas e gloriosas. Deixa a embriaguez de lado e entenda que a Santa Ceia proclama que nós somos cidadãos do céu. Embora estejamos na terra, mas devemos viver na terra com a consciência de que a nossa pátria está mesmo no céu. É consolo, é sobriedade para nós vivermos. Meus queridos, o Senhor é maravilhoso. O Senhor sabe quantas fraquezas nós temos. O Senhor sabe da nossa dificuldade de entendimento. Os pais, quando vão ensinar os filhos, usam diversas linguagens para ensinar o filho. A linguagem da fala, a linguagem da repreensão, a linguagem da vara. Meus irmãos, Deus usa também várias linguagens para nos ensinar. Também a vara. Mas a Santa Ceia é também linguagem do Senhor para nos ensinar. Tem mensagem profética para nós. Recebemos a Santa Ceia como um sacramento, mas precisamos recebê-la também no seu aspecto profético de mensagem de Deus para nós. Então, diante de nós está a mesa. E diante de nós estão as comunicações de Deus. Todos, por natureza, são pecadores. Por isso foi necessário o Filho de Deus dar a vida na cruz. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que o irmão, que a irmã. Todos por natureza pecadores. Todos dependem de Jesus, porque é por meio de Jesus que nós podemos ser perdoados e ter comunhão com Deus. Então, meus irmãos, no nosso meio, a pessoa de Jesus deve ser exaltada sobre tudo e sobre todos, porque tudo procede do Senhor Jesus. Mas a Santa Ceia anuncia também que nós somos povo adquirido por Jesus, que Ele já pagou o preço, nos tirando de uma legalidade de domínio de Satanás, para passarmos a ter uma legalidade do domínio de Deus sobre a nossa vida, da pessoa de Jesus a ser Senhor nosso. E traz essa mensagem gloriosa também de que nós somos cidadãos do céu. Você tem ouvido essas mensagens que o Senhor transmite por meio da Santa Ceia? Tem visto e tem ouvido? Essas mensagens têm chegado ao seu coração? Portanto, fuja do pecado.
porque Jesus deu a vida para nos livrar do mesmo. Viva com segurança e paz diante de Deus. Celebre louvores ao Senhor, dizendo: nada vai me separar do amor de Deus, porque Jesus me adquiriu. E pode mesmo repreender o maligno em nome de Jesus, dizendo: não te devo nada. Não tem nada que te pertence na minha vida e nem na minha casa. Nada. Sabe por que não tem nada? Porque Jesus, o Filho de Deus, me adquiriu com seu sangue para que Ele seja Senhor da minha vida e Senhor da minha casa. Estou na terra onde muitas vezes choro, muitas vezes sofro, mas eu sei, sou cidadão do céu e o Senhor vai enxugar as minhas lágrimas. Portanto, eu caminho olhando para o Senhor e alimentando-me das suas promessas. A Santa Ceia está me comunicando que eu me assentarei com Jesus no reino da glória. E ali nós celebraremos eternamente o que Jesus conquistou por mim, para louvor, honra e glória dele. Meus irmãos, queira Deus que todos nós tenhamos ouvidos abertos e atentos à mensagem da Santa Ceia.